De repente você tomou uma decisão e foi firme ali, eu vou começar a fazer exercício. E aí você falou, não, agora eu vou mudar minha vida, eu vou ser uma pessoa fitness, saudável. E aí então você fez a sua matrícula na academia e chegou lá no primeiro dia. O professor te explicou que você tem que começar com cargas leves, afinal de contas você está vindo de uma condição sedentária. Só que a hora que ele vira as costas, você foi lá e colocou um pezinho a mais. Ele falou para você fazer 8 repetições, mas você tá tão empolgado, você tá com tanta energia ali, com tanta vontade de recuperar o tempo perdido, que você falou, quer saber? Eu vou fazer um pouquinho mais, vou fazer mais 5 repetições. Nessa aula eu vou explicar o que pode acontecer com uma pessoa que faz isso. Eu vou falar sobre os conceitos de volume e intensidade no contexto do exercício resistido. Vem comigo que você vai entender isso de uma vez por todas. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Pode ser que você não tenha se identificado com essa pessoa que eu ilustrei aqui, né, que chegou na academia toda empolgada, mas com certeza você já viu alguém numa situação, num comportamento como esse. Aquela pessoa que tá com sangue no olho, que tá com sede ali de crescer e ela acha que se ela for colocando ali um pouquinho mais de repetição, um pouquinho mais de carga, ela vai conseguir ter resultados mais rápidos ou ela vai ficar saudável mais rapidamente. Será que isso é verdade? Esse acréscimo sem controle pode trazer alguns riscos para a nossa saúde. E para a gente entender isso com mais profundidade, é preciso entender os conceitos de volume e intensidade nos exercícios resistidos. Eu garanto que no final dessa aula você não vai ter mais dúvida. Para a gente contextualizar todos esses conceitos, é importante a gente lembrar dos principais objetivos do exercício resistido. Então, o exercício resistido, ele pode ser prescrito com 3 objetivos principais. Quais são eles? O primeiro é o aumento de força muscular. O segundo é para você aumentar o quê? A resistência muscular à fadiga. Ou seja, são exercícios que são projetados para fazer a pessoa conseguir manter aquela contração por um período de tempo maior. E por fim, o exercício resistido também pode ser prescrito com a intenção de aumentar a sua potência muscular. E por que é importante saber desses objetivos antes de falar de volume e intensidade? Porque eles estão diretamente ligados. Então vamos para os conceitos. O que é volume e o que é intensidade? O volume é a soma do número total de repetições e séries de um exercício, enquanto que a intensidade é a quantidade de resistência imposta ao músculo durante cada repetição de um exercício. É também chamado como carga de exercício ou carga de treinamento. Um exemplo bem simples é quando você tem uma prescrição de 3 séries de 8, você vai fazer 8 vezes, depois mais 8, depois mais 8. Esse é o volume de exercício que você está executando. Agora, com qual carga você vai fazer esse tanto de repetições? Aí, então, essa é a intensidade. Você vai fazer com peso de 5 quilos, de 10 quilos, contra a gravidade, a favor da gravidade, com torque aumentado, com torque diminuído. Tudo isso está dentro do universo da intensidade. Agora, o mais importante disso tudo é lembrar que a relação volume e intensidade, ela deve ser inversamente proporcional. O que significa isso? Toda vez que a gente decide aumentar a intensidade do exercício, automaticamente a gente tem que diminuir o volume. Se você decidiu fazer o contrário, você quer aumentar o volume do exercício, então você precisa compensar através de uma diminuição da intensidade dele. Esse é inclusive um dos princípios do treinamento físico, essa interdependência entre volume e intensidade e essa relação inversamente proporcional que deve existir. E por que eu falei que isso tem relação com os objetivos do exercício resistido? Porque quando a gente prescreve um exercício com essas características, com volume aumentado e com a intensidade reduzida, esse exercício vai priorizar o quê?
A força muscular ou a resistência à fadiga? A resistência à fadiga. Exercícios com muito volume e com baixa intensidade são aqueles exercícios que a gente faz mais ou menos em torno de 40 a 60% de 1 RM e por ser um valor de 1 RM relativamente baixo, essa pessoa vai ser capaz de repetir esse gesto por um número de vezes maior. Agora, quando a gente trabalha com intensidades altas e volumes baixos de exercício, a gente montou uma configuração que vai priorizar o ganho de força muscular. Então, volumes baixos com alta intensidade, a gente vai promover o ganho de força muscular. E nessas condições, geralmente a gente trabalha com valores de 60 a 80% de 1 RM. Tudo bem? E quando a gente fala dos exercícios de potência, que é o terceiro objetivo possível de um exercício resistido, aí a gente vai lembrar da fórmula na qual diz que potência é igual a força vezes velocidade. Então, olha só, potência é igual a força vezes velocidade, ou seja, as configurações do exercício vão ser muito parecidas com as do treinamento de força, com a diferença de que você vai acrescentar o elemento velocidade na execução, que inclusive exercícios de potência são extremamente necessários para idosos, para crianças, para adultos, para todas as populações praticamente. Baseado em todas essas informações, a gente pode montar uma tabelinha, que eu vou montar aqui junto com vocês, pensando em todas as possibilidades que envolvem diferenças de ajuste no volume e na intensidade. Então vamos lá. Então eu fiz uma tabelinha aqui na qual o V significa volume e o I intensidade. Então existem 4 combinações possíveis que eu vou colocar aqui junto com vocês e a gente vai discutir a respeito sobre cada uma delas. A primeira possibilidade é você trabalhar com alto volume e baixa intensidade. A segunda possibilidade é você trabalhar com volume baixo e intensidade alta. A terceira possibilidade é você trabalhar com volume baixo e intensidade baixa. E a última possibilidade é você combinar volume alto com intensidade alta. E aí, o que vai acontecer como consequência em cada uma dessas combinações? Bom, reforçando o que a gente já viu nesta aula, quando a gente combina exercícios que têm alto volume e baixa intensidade, a gente vai priorizar o quê? O aumento da resistência muscular à fadiga, ou seja, aquela pessoa que se queixa de dificuldade de andar longas distâncias ou de correr longas distâncias, de fazer qualquer atividade de baixa intensidade que se repete o número de vezes maior, esse é o tipo de exercício ideal para ela. Agora, se a gente combina baixo volume com alta intensidade, a gente vai priorizar o ganho de força muscular. Lembrando que eu falo brincando sempre, né, que o nosso músculo, que o nosso corpo, ele não tem um botão de liga e desliga, não tem um seletor. Então, não é assim um botão, olha, aqui é só força, aqui é só resistência à fadiga. Você ganha também um pouco de resistência à fadiga quando faz um treinamento de força, mas a prioridade, né, o estímulo que está sendo dado para os sistemas vai resultar numa priorização ao ganho de força muscular. O mesmo se dá quando a gente fala da resistência à fadiga. Agora, as duas últimas situações eu ainda não comentei e eu quero saber de vocês. O que acontece se a gente combinar no mesmo exercício um baixo volume e uma baixa intensidade? Bom, o que eu tinha falado antes era que se você aumenta um, você tem que diminuir o outro. Agora, se os dois estiverem baixos, também não vai ser bom. A gente pode traçar um paralelo nesse caso com a ação dos medicamentos. Então, se o médico te passou um remédio que tem que ser tomado numa dose de 500 miligramas, certo? Essa é a dosagem adequada, ideal, para que aquele princípio ativo exerça os seus efeitos terapêuticos no seu corpo, para que ele trate, para que ele cure aquela doença. Se você tomar aquele mesmo remédio, você comprou o remédio certinho, só que em vez de 500 você está tomando 200 miligramas, não vai ter o efeito esperado. Você está tomando uma dose abaixo da necessária para produzir o resultado. Aqui é a mesma coisa. Se você trabalha num volume pequeno, ou seja, poucas repetições, poucas séries, e além disso você coloca cargas relativamente baixas, você não tem efeito terapêutico. Tudo bem?
Agora, se eu fizer o contrário, se eu decidir combinar alto volume com alta intensidade, qual vai ser a consequência? Eu costumo brincar falando que aqui você está cometendo um belo de um crime. Por quê? Você está colocando numa dose perigosíssima que vai ter uma grande chance de produzir lesão nessa pessoa. Ou se você está fazendo em você mesmo, você é a pessoa que tem as grandes chances de desenvolver essa lesão, que pode ser uma lesão muscular, ou tendínea, ou na fáscia, né, em alguma estrutura musculoesquelética, ou até lesões de outro tipo. Mas então a gente não deve fazer esse tipo de combinação. Quando a gente faz essa combinação, a gente está desrespeitando o princípio da relação entre volume e intensidade do treinamento físico. Quando a gente coloca volume baixo com intensidade baixa, a gente está dando um remédio sem efeito para o nosso paciente. Ele está ali, mas não está. Ele não vai experimentar os resultados que a gente gostaria. O ajuste ideal ali, as condições mais recomendadas são as duas primeiras, então, quando você alterna essas alterações, esses ajustes de volume e de intensidade. Então já aproveita, dá um print nessa tela, coloca no seu caderno, coloca glitter, neon, caixa alta, deixa bem destacado para você não esquecer disso nunca. Geralmente isso cai nas provas, cai nos concursos, é um conceito muito importante de fisiologia do exercício e que infelizmente é esquecido ou ignorado por muitos profissionais na prática, mas você vai fazer a diferença. Eu espero que essa aula com esse lembrete tenha sido útil para você. Se você quiser saber mais sobre exercícios resistidos, tem uma playlist aqui no canal falando só sobre esse tema. É um tema muito amplo, então é necessário dividir em pequenos subtemas e foi isso que eu fiz aqui na playlist. E se você quiser um resumão, aquela informação geral mais condensada, tem vídeo aqui também com resumão de exercícios resistidos, que geralmente é recomendado para quando você está na véspera ali de uma avaliação importante e precisa retomar todos os conceitos. Eu te convido a ser membro do canal para que você possa também assistir os vídeos antes de todo mundo, ter prioridade nas respostas para que eu possa te acompanhar de perto nos seus estudos. É um investimento que vale a pena. Um grande abraço e até a próxima!